Vamos falar sobre o que esperar agora dos mercados após as decisões dos juros de ontem, né? Então vamos começar com o Fed. Pode colocar na tela aí, Matheus, por favor. O Fed elevou aí os juros em 0,25 ponto percentual, e aí a gente consegue ver o comunicado foi dovish, né? Já expliquei isso para vocês. Dovish se refere à pomba, né? Dove, que é o sabonete, né? Olha a propaganda. Se quiser patrocinar a gente aí por uma política monetária mais dovish, use o sabonete Dove. Aquela pombinha, então seria mais ameno, menos agressivo, em contraponto a Hawk, né? Que é o falcão, seria hawkish. Então, um comentário, ele levou em 0,25, era o esperado pelo mercado, e mandou um comunicado bastante dovish, mas vamos aos detalhes aí. Pode subir, Matheus? Tá aí, agora ficou no intervalo de 4,50 e 4,75, a gente vai sempre usar o intervalo, a gente, quando se referir, vai acabar usando aí 4,75 como taxa básica de juros nos Estados Unidos. Era o que estava precificado na curva. O que não está precificado é isso aqui, ó. O comunicado pode... Ali só estava falando sobre a desaceleração, né? Você vinha de 2 aumentos de 0,50 e agora um aumento de 0,25, então o Fed pisando no freio aí, nessa subida das taxas de juros por lá. Mas no comunicado ele dizia o seguinte, ó, indicadores recentes apontam o crescimento modesto do gasto e da produção, os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação diminuiu um pouco, mas continua elevada. E aí, ó, mais para cima aí, Matheus, a outra aspas aí. O documento diz o seguinte, ó, o comunicado deles. O comitê espera que novos aumentos nas taxas serão necessários para que a política monetária esteja suficientemente restritiva para o retorno da inflação a 2%. Na fala do Jerome Powell, ele também fala em couple of hikes, né? Couple significando aí par, né? Então, mais 2 aumentos, pelo menos, de 0,25. O que levaria a taxa final aí, o terminal rate, né, no Fed Funds, a 5,25. Mas olha só o que está acontecendo no mercado. Pode colocar minha tela aqui, ô Matheus, por favor. O mercado precificando em 4,80. A taxa final lá em junho, ó, 4,88. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, 4,80 de taxa final em março, 4,90 praticamente em junho, enquanto a taxa para o final do ano é 4,5. Muito bem, vamos ao que o Fed tem falado. Fed tem dito que vai ultrapassar os 5. O mercado diz que não. Ontem, o tom adotado pelo Jerome Powell era de que, não, a gente provavelmente vai, mas, né, dependendo dos dados, talvez não. Então, o mercado entendeu que, nesse cabo de guerra, o mercado estaria mais certo que o Fed. Além disso, ele foi perguntado sobre um corte na taxa de juros, acabei de mostrar para vocês aí nesse gráfico, que é essa linha branca, nesse ano ainda, de 2023, né? O mercado está precificando pelo menos 0,5, né, de corte, então seriam 2 cortes de 0,25, um corte de 0,50 lá até o final deste ano de 2023, e o Powell novamente falou, não, nós não estamos trabalhando com esse cenário por enquanto, mas pode ser que, né, e deu uma acalmada. Ele falava coisas do tipo, não está na hora de comemorar ainda, mas adotava um tom, adotou um tom no discurso dele, na entrevista coletiva e no discurso, de que as coisas estão caminhando para onde deveriam caminhar e que o Fed fez o que tinha que fazer. Basicamente, o Fed estaria correto. Mas lembrando que ainda tem essa disparidade, 0,25 a mais no que diz o Fed, na taxa terminal de juros por lá, 5,25, e sem cortes nesse ano. O que isso influencia a gente? Vai repercutir, por exemplo, no dólar, né? Taxa de juros mais baixas lá do que o esperado, o dólar se desvaloriza e o real acaba se valorizando, porque, em contraponto, olha como foi o comunicado aí do Banco Central Brasileiro sobre a taxa de juros ontem,
às 18h30, lembrando que o Banco Central manteve a taxa em 13,75, mas alertou que a incerteza fiscal... Olha aí, meu querido Alckmin, olha aí, incerteza fiscal dificulta corte nos juros. Olha só, por que estamos em patamar tão elevado, não é mesmo? Por que não estamos já falando em cortar juros este ano? Diz o Banco Central. Vai lá, pode subir aí, Matheus. O texto do Copom é bem esse terceiro parágrafo. Diz o seguinte, ó, a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal. Esse parágrafo não estava, lembra que eu falo para vocês, dá uma comparada, até mostrei um site já que compara textos, tem vários na internet, você coloca o comunicado anterior e o comunicado novo e compara um com o outro. Esse parágrafo aqui não estava no comunicado anterior, tá? Então, essa é uma sinalização importante do Banco Central sobre esse assunto. A conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, isto é, desancoragem das expectativas, demanda maior atenção na condução da política monetária. O comitê avalia que tal conjuntura eleva o custo de desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo CMN, para atingir a meta de inflação. Você vai precisar de mais juros. O Banco Central nem o mercado, trabalha com um aumento de juros, mas deixou claro lá que se precisar, aumenta. E mais, deixou implícito que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, até que essa celeuma sobre reforma tributária, arcabouço fiscal, medidas parafiscais, né, subsídio de crédito ao consumidor, esse tipo de coisa, até que isso esteja claro para que a gente possa finalmente cortar os juros, tá? Porque isso, na visão do Banco Central, nos modelos do Banco Central, nos cenários de referência do Banco Central, devem pressionar a inflação. Com inflação pressionada, o Banco Central tem uma meta a perseguir e vai ter que manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, até que a inflação convirja para a meta. Isso aqui, ó, de acordo com o documento, né, com o comunicado do Banco Central, o IPCA, né, a inflação deve encerrar aí 2023 agora, nesse novo cenário, a 5,6%, contra 5% previstos na reunião anterior. Para 2024, ele também aumentou aí para 3,4% a inflação esperada. Ele diz lá que no horizonte de referência, não está na matéria aqui, mas ele diz que no horizonte de referência, se ele mantiver os juros parados a 13,75 durante todo esse período de 2023 e 2024, a inflação lá no final de 2024 fica em 2,8%, que é abaixo da meta, né? Então, provavelmente isso não vai acontecer, mas deixou uma indicação ali de que os juros não devem cair tão cedo esse ano. E como é que o mercado respondeu a isso, né? A esse Fed mais ameno, Banco Central do Brasil, BC, mais agressivo, né? Um tom mais duro aí, do Roberto Campos Neto. Olha aí, para 2023, nós estamos fechando aqui 13,65 de taxa com a Selic a 13. Então, talvez ainda algum corte, mas bem menor do que a gente estava precificando antes, em função desse ajuste. Então, o que a curva de juro faz nessa hora, né? Ela vai se reajustar aqui, ó, abrindo nos períodos mais curtos, tá vendo? Aqui, ó, julho de 2023, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos abrindo um pouquinho para ir janeiro de 2024 até outubro de 2024, porque o mercado precificava aí pelo menos mais 0,25 de corte nesse prazo aí até outubro de 2024, né? Então a gente tem agora um mercado reajustando a curva de juros para adequar ao discurso do Banco Central, beleza? Então, juro mais alto, e aí, na ponta mais longa, o juro fechando um pouco mais aqui, ó. Julho 27, 28, 30 e poucos, todos caindo alguma coisa, fechando um pouquinho, tá bom? Juros futuros. Como é que isso influencia o resto, né? A Bolsa está seguindo uma dinâmica própria dela, mas assim, o dólar tem reagido
a isso, né? Esse dólar mais baixo de hoje e de ontem tem a ver com um Fed mais ameno e um Banco Central mais hawkish aqui. Por quê? Porque o juro é o custo do dinheiro. Se o real tem juro mais alto, ele custa mais, então ele vai se valorizar contra o dólar, que agora tem uma expectativa de não se valorizar tanto, né, quanto era esperado, em função da conversa do Powell. Além disso, tem o famoso carry trade, que é você vender dólar, comprar real, aplicar em juros brasileiro, e depois desfazer isso e ganhar um monte de dinheiro, que é o que o pessoal faz. Então vem dólar para cá, o cara vende, fica em real, aplica nos juros brasileiros, depois vai embora com esse lucro, tá ok? Então, o juro tende a cair, o dólar tende a cair, o juro tende a subir aqui na ponta mais curta, e é isso que é o esperado para hoje, tá bom? Então, de forma resumidamente rápida aí sobre as decisões dos bancos centrais, é isso que a gente tem de mais relevante para vocês tomarem cuidado aí no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, vamos andar aqui na nossa pauta, só para falar aqui que a balança comercial também tem ajudado, né? O dólar mais baixo, porque entra mais dólar, a gente está exportando bastante. Pode colocar no ar aí, Matheus. A balança comercial aí com um resultado positivo de 2,71 bilhões em janeiro. O país mostra sinais de economia aquecida com aumento de exportações e também de importações. As exportações são as melhores para o mês de janeiro em 4 anos. Então isso, obviamente, traz dólar para cá e favorece o nosso câmbio, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque aqui é muito número, né? Eu recomendo vocês que tiverem mais curiosidade sobre isso, dá uma lidinha nessa matéria aí. Mas é mais número, mas a ideia global disso é mostrar que a economia brasileira está aquecida e a gente tem sido favorecido aí pelas exportações em função do preço das commodities em alta.